Aleluia, você pode se assentar, mas senta orando, senta pedindo a Deus que abra o seu coração nesta hora. Esse é um momento de culto, nós estamos em culto, nós estamos em momento de glorificação, de exaltação e de adoração ao nosso Deus. Então ore agora, peça ao Senhor que faça com que o seu coração se encha da presença dEle, para que a palavra encontre um coração aberto, e que você também ore pelo seu pregador, para que o seu pregador também seja usado pelo Senhor para este momento de explanação da palavra de Deus. Aleluias, graças a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no Salmo 119, versículo 30. Vamos ler todos juntos? Primeiramente o versículo 30, leiamos todos. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Agora o 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favoreça-me com a tua lei. Você vai ler de novo, só que agora você vai ler em atitude de oração. Leia esses dois versículos, primeiro o 30, depois o 29, e leia em atitude de oração. Continuemos em oração. Amado Pai Celestial, nós estamos nesse instante, ó Deus, com a palavra aberta. Acabamos de ler esse salmo, ao qual fala de maneira direta e profunda ao nosso coração. Eis aqui, ó Deus, uma das grandes questões da vida humana. Eis aqui, Senhor, uma das grandes decisões que o ser humano tem que tomar, Pai. E aqui a Tua palavra nos diz que, ó Deus Todo-Poderoso, a fidelidade é algo sobremodo nobre e importante na vida dos Teus filhos. Por isso, amado Pai Celestial, derrama sobre nós a Tua unção nesta hora. Retira de nós, ó Pai, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que possa nos tirar desse momento tão precioso, da compreensão, da alimentação e da exposição da Sua palavra. Venha, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eis aqui, ó Deus, o Teu povo, pronto a ser alimentado, corrigido, direcionado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, esses dois versículos, que tem a expressão da vida de Davi, versa sobre a questão fundamental da vida de nós, povo de Deus, que se chama fidelidade. E essa noite eu quero vos falar a respeito da fidelidade, o caminho da vitória. Fidelidade, o caminho da vitória. É claro que todos nós vivemos em meios a lutas, diversas lutas, inúmeras lutas. Todos nós temos que vivenciar questões, às vezes, extremamente difíceis, ou às vezes, coisas que se sucedem corriqueiramente. O fato é que nós temos que vivenciar essa existencialidade cheio em meios a grandes desafios. Davi, ele coloca aqui de uma maneira muito interessante, onde ele diz: escolhi o caminho da fidelidade. Escolhi. Tudo na vida é uma questão de decisão, é uma questão de escolhas. Tudo. Ser fiel é uma decisão que tomamos. Ser infiel é uma decisão que tomamos. Portanto, Davi, ele teve uma opção, ele teve uma escolha. Em meio a tantas questões que o envolviam como rei, como homem escolhido, ele teve que optar por esta decisão em sua vida de ser fiel. Ser fiel. E eu te pergunto nessa noite,
Qual é a escolha da sua vida? Eu quero perguntar aos internautas que nos assistem também: qual é a escolha da sua vida? Qual é a escolha? O que você tem escolhido para viver? Ser fiel a Deus e a sua palavra, ou viver de maneira a utilizar os dias que Deus tem te dado com uma dose, às vezes, significativa de infidelidade? Qual é a tua escolha? O que temos hoje, queridos, o que somos hoje, é o resultado das nossas escolhas de ontem. E o que seremos amanhã é o resultado das nossas escolhas hoje. As nossas decisões que tomamos ao longo da nossa vida, diante das questões que nos envolvem, determinam o nosso estilo de vida e as questões que vão influenciar diretamente a nossa existência. É fácil viver assim, dentro de um contexto de fidelidade à palavra e desde um contexto de fidelidade da vontade de Deus? A gente tem que admitir que não é fácil. A gente tem que admitir que não é fácil. Nós vivemos uma sociedade onde nós costumamos dizer que não é uma sociedade que vive valores, mas desvalores. Desvalores. Estamos inseridos nessa sociedade. Jesus, na sua oração sacerdotal, deixou isso bem claro, onde ele diz: Pai, eu oro por estes, eles estão no mundo, todavia não são do mundo, mas eu oro por esses e por tantos quantos ainda hão de vir. A oração sacerdotal de Jesus é uma oração intercessória, por tua vida, por minha vida, pela vida da tua família, pela vida dessa igreja, porque nós estamos inseridos, estamos no meio de uma sociedade altamente devastada pelo pecado. Devastada. É uma sociedade, queridos, incrédula. É uma sociedade humanista. Uma sociedade onde as pessoas olham para si próprias. Até mesmo dentro das igrejas. Não é incomum nós ouvirmos que as pessoas se dirigem aos templos para buscar a sua bênção. Para buscar a sua bênção. E há cânticos que exaltam isso. Não saia daqui sem a tua bênção. É errado nós irmos aqui louvar o Senhor e esperar a bênção? Não, não é errado. A questão é o que enche o teu coração. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar ao nome de Jesus, para exaltarmos ao Senhor, para termos um coração grato diante dEle. Mas é claro que também estamos aqui buscando as bênçãos de Deus. É claro. A questão é quando o nosso coração e nossa mente só vive em função das bênçãos, em função de resultados. Então, isto é um reflexo dessa sociedade humanista que nós vivemos. É um reflexo de uma sociedade individualista. Hoje a sociedade, ela busca o seu bem. É aquela famigerada lei de Gerson, onde eu tenho que levar vantagem em tudo. É uma sociedade onde cada um cuida de si, onde cada um busca os seus interesses. É uma sociedade relativista. É uma sociedade onde as verdades têm a ver com a vida de cada um. A minha verdade necessariamente não tem nada a ver com a sua verdade, mas a sua verdade necessariamente não tem a ver com a minha verdade. E assim a sociedade vai caminhando, aonde verdades imperam de acordo com interesses. Não há uma verdade absoluta, como nós cremos, que essa verdade chama-se palavra de Deus. Uma verdade absoluta, eterna. Mas nós sabemos que a sociedade como um todo não vive em função desta verdade absoluta, vive nas suas verdades relativistas. É também uma sociedade corrupta. Nós estamos vendo até que enfim um grande exemplo em nosso país. Tem sido para mim particularmente um motivo de ânimo, porque eu andava um tanto quanto desanimado quando, olhando para as nossas questões governamentais, nos três poderes, eu chegava a ter poucas esperanças. Olhando para um governo executivo banhado em corrupção, olhando para um governo legislativo banhado em interesses extremamente corporativos, e não interesses coletivos da sociedade, do povo. Leis que são forjadas em momentos da calada da noite no Congresso. Leis que são montadas de acordo com os trustes, de acordo com os interesses, de acordo com as circunstâncias que reinam dentro do Congresso, que são interesses dúbios.
interesses terríveis. Quando olhávamos para nosso poder judiciário, vendo juízes sendo flagrados em dar sentenças de acordo com interesses financeiros ou interesses políticos, me entristecia muito, e eu olhava para nosso estado de governo e ficava perplexo, imaginando quando teria alguma luz nesse túnel. Mas louvado seja o Senhor, glória a Deus, estamos vendo o nosso Supremo dar um grande exemplo de civilidade. Um grande exemplo aonde estão buscando realmente traçar um perfil dos corruptos e dos corruptores. Estamos vendo aí o encaminhamento desse julgamento para um final justo. Justo. Não queremos que ninguém seja condenado pela pressão das massas. Mas também não queremos que nenhum culpado que está consagrando-se aí como um fator predominante da nossa sociedade, culpados que saiam mais uma vez impunes e ilesos. É necessário que as crianças desse país cresçam vivenciando um país onde se respeita a nossa Constituição, se respeita as nossas leis. E o nosso Supremo Judiciário está dando um grande exemplo de que há ainda esperança para o nosso país. Mas não há como negar que nós vivemos um tempo de extremo tempo corrupto, tanto de corruptores como daqueles que se deixam levar por sagas onde interesses financeiros predominam a justiça. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. Eu comentava ontem, comentava hoje de manhã na nossa escola dominical. Eu tenho comentado aqui. É triste hoje assistir um jornal televisivo. É difícil você iniciar e terminar, porque 90% das manchetes tem a ver com violência. Eu comentava na nossa escola dominical hoje, que dizia assim aos nossos alunos, né? Qual é o nosso pudor de matar um pernilongo? Qual é a nossa dor de consciência de matar um pernilongo? Você está deitado na cama e você começa a escutar aquele barulhinho. Bom, eu particularmente acendo a luz, pego a toalha e saio correndo atrás. Não consigo dormir. E quando consigo aniquilar o tal do pernilongo, eu vou deitar sossegado. Me parece que hoje em dia a sociedade está matando gente como se mata pernilongo. É inconcebível que um ser humano encontre uma família, atira nessa família, porque simplesmente houve um movimento um pouco brusco, além do normal, no momento de um assalto. Ou às vezes nem um movimento brusco tem, atira-se por atirar, mata-se por matar. E a sensação que eu tenho é que parece que estão exterminando pernilongos. Uma sociedade violenta, queridos, violenta. Uma sociedade libertina. O que é libertina? Usa da liberdade de maneira absolutamente inconsequente. Nós estamos vendo hoje que em nome da liberdade, faça qualquer coisa. Em nome da liberdade, casais se separam por motivos fúteis, motivos absolutamente fúteis, por motivos egoístas, por motivos humanistas, como já foi colocado aqui, não se levando em conta a responsabilidade que se deve ter como sendo pai, como sendo mãe. E pasmem, isso não está longe, nem muito longe da nossa relação, dentro da nossa comunidade. Isso já é algo que nos assola, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso convívio. Isso já é algo que nos assola, nos deixa perplexo. Notícia que chega para a gente no telefonema que o fulano deixou a sua casa, a sua família. Por quê? Porque achou que devia fazer isso. Ou porque não estava mais feliz. Ou porque não estava mais contente. Mas qual é o motivo? Cristão. Eu já não amo mais. Como se não tivesse nenhuma responsabilidade em ser um marido, em ser um pai. Ou ser uma esposa e ser uma mãe. Isso está dentro das nossas cercas. Libertinagem é ver jovens que se definem no direito de ter relacionamento sexual fora do casamento. Por quê? Porque todo mundo faz. Todo mundo age assim.
Portanto, não há menor condição de vergonha ou escrúpulo de achar que isso é permitido. Isso chama-se fornicação, isso é pecado. Adultério. Pessoas hoje adulteram de uma forma absolutamente sem nenhuma ação de consequência. Enfim, esta é a sociedade que nós vivemos. E eu quero perguntar então, é fácil você viver num contexto de fidelidade a Deus? Recentemente eu dei uma palestra para empresários cristãos e o tema era algo semelhante. E eu dizia, é fácil você ser um empresário ou um profissional com ética fiel a Deus? Ética que nos leve à fidelidade a Deus? É fácil? Aparentemente nós diríamos que sim. Mas eu diria assim, como ser um comerciante fiel a Deus, que no teu lado tem um comerciante concorrente a você, que sonega todos os impostos, e você não sonega porque você é fiel a Deus, e você, o teu preço praticado vai ser naturalmente maior do que o seu concorrente, com produtos similares, mas ele consegue ter um preço praticado menor, porque ele sonega os impostos. Como é que vai ser um crente fiel diante de uma realidade como essa? Como é que é ser um crente fiel dentro de uma sociedade conforme nós relatamos? Meus queridos irmãos, a questão da infidelidade, que nós chamamos de iniquidade, gera pecado que gera morte. O salário do pecado é a morte. Não adianta nós dourarmos a pílula, como se diz no jargão popular, acharmos que nós poderemos ser infiéis à palavra de Deus, porque a sociedade a é, sermos infiéis na nossa conduta, no nosso exemplo, e achar que não haverá consequência para nós outros. A Bíblia é muito clara quando relata e diz que o salário do pecado é a morte. Mas há uma outra grave consequência quando nós nos portamos com infidelidade ou com ações iníquas. Quando nós agimos assim, nós liberamos o que nós chamamos de autoridade infernal. Autoridade infernal. O que é isso? A autoridade infernal é, deliberadamente, nós liberamos o inferno, e quando eu digo inferno, eu estou dizendo todas as hostes infernais, com os demônios de toda a natureza, a agir em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa existencialidade. Como é que o crente deve encarar uma situação de pecado? Eu sempre digo aqui, e repito, e vou repetir sempre, o crente que é fiel a Deus não está imune a cair em pecado. Nós não somos colocados numa redoma de vidro, aonde somos absolutamente colocados imunes a pecar. Mas o crente, quando peca, precisa se lembrar das palavras do apóstolo João, que diz, filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai chamado Jesus Cristo. Ou seja, caiamos de joelho. Caiamos de joelho. Você caiu em pecado, mas caia em joelho. Caia de joelho, pedindo perdão a Deus, porque enquanto não houver a resolução e a solução do pecado, você está vivendo à mercê das hostes infernais. Além, evidentemente, da nossa própria natureza, que quando em pecado é corrupta e continuará corrupta e aumentará a sua corrupção. A natureza do ser humano é por natureza ruim. A única forma dessa natureza ruim se revestir de uma ação fiel a Deus é pela vida de Cristo em nós, pelo poder de Cristo em nós, vivendo a vida em Cristo, porque em Cristo é que somos mais do que vitoriosos. Mas também a palavra de Deus nos garante, amados, que quando nós buscamos uma vida de fidelidade a Deus, essa vida, ela se resulta, ela traz a vida de vitória. E a palavra de hoje é essa. Ainda que todas as questões que nós temos ao nosso redor nos trazem grandes lutas e às vezes nem sempre vitórias, mas quando nós buscamos ter uma vida fiel a Deus e fiel à palavra de Deus, e esta é a palavra dessa noite, é buscarmos uma vida de fidelidade a Deus, vivemos uma vida com Deus, então nós somos vitoriosos no pecado, contra o inferno e contra toda essa sociedade que nos empurra para vivermos uma vida de derrota. É nisso que Davi acreditava. Davi, eu não tenho dúvida nenhuma, que deveria ter uma vida de extremas condições. Imagina um rei
tendo todas as particularidades de governança, inimigos, como ele mesmo dizia, dentro de casa. Ele dizia que os seus piores inimigos não eram que estavam além das fronteiras que o enfrentavam, mas os seus piores inimigos estavam dentro da sua casa, ou seja, dentro da corte. E ele então deveria viver essa dependência plena de Deus. Mas ele nos dá a receita nesses 2 versículos. A receita dele está aqui: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. E a hora que ele encontra isso, ele pode buscar de Deus o que está escrito nessa palavra: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a sua lei. Favorece-me. Queridos irmãos, a palavra de Deus é muito contundente quando diz: eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o conselho dele é esse: escolha a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso está lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. A palavra de Deus nos exorta, nos estimula, nos leva a uma compreensão de exercício de fé. Em Hebreus 11, 1 diz que nós temos que viver por fé. Viver por fé. É fácil sermos fiéis? Não, não é fácil. É fácil termos uma vida onde possamos tomar decisões sempre em consonância com a palavra de Deus? Não, não é. Temos que admitir isso. Mas somos desafiados, primeiramente, ao entendimento de que se formos fiéis à palavra de Deus, ainda que possamos ter prejuízos em primeira instância, ainda que possamos ter perdas no primeiro momento, a palavra do Senhor diz que seremos abençoados, que seremos prósperos. E prósperos no quê? Prósperos em todas as escalas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Temos que fazer o certo, mesmo com aparente e momentâneo prejuízo. Temos que fazer o certo. Você é desafiado a todo dia a tomar uma decisão pela fidelidade à palavra, em consoante com a vontade de Deus. E às vezes nós somos levados a entrar em comunhão com tudo isso que nós colocamos na sociedade, por acharmos difícil tomar uma decisão certa na hora certa. Às vezes essa decisão nos leva realmente a buscar, a ter que pagar o preço. Tomar decisão de fidelidade exige de cada um de nós pagar o preço. Tem hora que precisamos pagar o preço. Tem hora que precisamos pagar o preço. E nós precisamos entender e compreender que esse preço nos chama a realmente a responsabilidade. E essa responsabilidade nos leva a viver algo tremendo em nossa vida. Queremos compreender, queremos entender que precisamos estar prontos a pagar o preço. E qual é esse preço? O preço que nós vamos pagar, às vezes, custa um pouco caro. A Misa trouxe o pendrive? Já está lá? Então nós vamos ver agora esse pendrive, vamos ver um filme. Quero que você veja que há preço sim, nós vivemos uma vida de decisões com fidelidade. Preste atenção nisso, observe esse vídeo, depois nós voltamos a fazer uma análise conclusiva. A frase que estava aí um pouquinho antes, no término, que a faixa branca cobriu, é: Deus honra a quem lhe honra. Queridos, fidelidade e integridade são duas palavras extremamente similares, ao qual todo cristão precisa não somente entender, mas viver. Por isso que na palavra de hoje era fidelidade, o caminho para a vitória. Nós somos desafiados, amados, a ser íntegros. E o que é ser íntegro? É inteiro. Tudo que somos e tudo que temos precisa glorificar a Deus. Cada pensamento, cada atitude, cada decisão precisa glorificar a Deus. Às vezes somos tentados a imaginar que não podemos e não conseguiremos. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele será conosco e nos fortalecerá em todos os embates que tivermos pela frente. A fidelidade do crente, a integridade do crente é a arma da vitória. É um instrumento da vitória. E é necessário que nós possamos então criar um formato virtuoso ao nosso redor. A história que nós vimos no vídeo nos mostra exatamente isso. No primeiro momento, aparência de derrota.
No segundo momento, a vitória certa. Mas temos que criar esse formato virtuoso ao nosso redor, que é viver uma vida de responsabilidade, lealdade à palavra do Senhor e de honestidade. Honestidade, lealdade e responsabilidade. Ainda haver uma vida de comprometimento. Nós temos que nos comprometer com a palavra de Deus. Quem se compromete tem mais ousadia de cumprir. Mas se você não se compromete, não tem como ser fiel na hora do desafio, na hora do teste, na hora em que você é colocado na frente de uma decisão. Quem é comprometido paga o preço. Paga o preço. Quem é comprometido, queridos, é perseverante. A perseverança é outra marca que tem que viver na vida do crente. O perseverante é aquele que vive de vitórias em vitória, mesmo que às vezes tenha que amargar alguma pequena derrota. A perseverança é a marca do vitorioso, daquele que é fiel e se mantém fiel até o fim. E por fim, o testemunho pessoal e familiar. Nós precisamos dar testemunho daquilo que somos, aonde estamos. Nós temos que ser uma família que dá testemunho ao que somos e aonde estamos. É necessário que nós possamos viver isso para andarmos no caminho da vitória. O que nós assistimos aqui, queridos, é algo que nos leva à reflexão de que realmente vale a pena ser fiel. Por fim, para concluir, você é um cidadão, você é uma cidadã dos céus. Como eu comecei dizendo, a oração sacerdotal de Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos brasileiros. Temos uma constituição que paira sobre a nossa vida. Não é o achismo que determina o que temos que ser e fazer nesse país. Nós temos uma constituição. Se andarmos em consonância com essa constituição, não temos que temer as autoridades. Não temos que temer. Mas se nós infringirmos as leis da nossa constituição, do nosso país, fique ligado, porque você poderá responder como estão respondendo os réus que estão aí no Supremo Tribunal. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E a nossa Constituição está aqui, queridos. Essa é a nossa Constituição. Se nós andarmos de acordo com essa Constituição, ainda que nos exija desafios, ainda que nos exija decisões tremendas, não temam, porque o Senhor proverá em sua vida. No momento em que você está diante da decisão, talvez, aparentemente, você pense que vai ser demitido. Mas a vitória do crente é certa. A vitória do crente é certa. Essa igreja, amados, vive esse momento. Vive o momento de tomar decisões. Vive o momento de ser abençoado por Deus. Vive o momento de realmente exercer a realidade da fidelidade. E eu creio, queridos, que Deus abençoará essa igreja de maneira tremenda. Abençoará a sua vida de maneira tremenda, na medida que nós buscarmos ser fiéis à palavra e a Deus. Nós precisamos compreender que Deus não vai encaminhar ninguém ao nosso redor, a tua vida, para que você possa ser exemplo se você não for fiel. Porque eu posso demonstrar diante dos homens uma fidelidade hipócrita. Posso. Você pode? Pode. Uma fidelidade hipócrita? Pode. Você pode enganar poucos ou muitos? Pode. Por algum tempo? Pode. Mas nós não enganamos um único segundo sequer ao nosso Deus. Um único segundo sequer ao nosso Deus. E esse Deus que vê tudo em secreto, sabe quem você é, quem eu sou. E se houver na nossa vida uma busca como de Davi, por uma vida de fidelidade a Deus, ainda que possamos cometer os nossos erros, mas, como eu disse, a cada erro cometido é necessário que nós caiamos de joelho pedindo perdão. E se nessa empreitada da vida formos fiéis a Deus, então Deus proverá a nossa vida de bênçãos, não somente para nós, mas para todos quantos estiver ao nosso redor, e notadamente a nossa geração. A palavra de Deus é
fiel em dizer que Ele nos abençoará, a nós e a nossa geração, se formos fiéis. O desafio dessa noite é que nós possamos ser como pessoas, como família e como igreja, fiéis à palavra e fiéis a Deus, dentro dessa sociedade que não é fiel, que é infiel. Nós vamos orar a Deus agora, enquanto eu convido o Jefferson e o Luciano e a nossa organista a vir aqui à frente. Nós vamos cantar daqui a pouquinho, enquanto se preparam, um hino ao Senhor de fidelidade a Deus. E quando nós estivermos cantando, nós estaremos nos consagrando a Deus para que possamos ser crentes fiéis, famílias fiéis, igreja fiel.